A porta pesada da igreja de São Vicente de Fora fechou-se com um baque surdo na minha cara, deixando-me do lado de fora sob a chuva fina de Lisboa. Não te atrevas a entrar, Ana. A tua mãe sofreu tanto por causa da tua escolha doentia, não vais profanar o seu funeral, gritou a tia Rosa, o rosto contorcido de raiva, enquanto o meu irmão João segurava-a pelo braço, olhando-me com desprezo puro. O vento frio de novembro cortava-me a pele, mas nada doía mais do que aquela rejeição, o último elo com a minha mãe a ser cortado de forma tão cruel. Eu, Ana Mendes, 38 anos, professora de literatura numa escola secundária em Alfama, estava ali sozinha, o coração partido em 1000 pedaços. Como é que chegámos a isto? A chuva misturava-se com as lágrimas que eu não conseguia conter. Os vizinhos de Alfama, que me conheciam desde criança, espreitavam das janelas, murmurando. Coitada da Dona Isabel, que Deus a tenha, mas a filha bem, já se sabia. O padre lá dentro começava a missa, a voz e quando abafada pelas paredes antigas. Eu fiquei ali, imóvel, até que o frio me obrigou a mover-me. Caminhei pelas ruas empedradas, o casaco encharcado colado ao corpo, e a mente fugiu para 15 anos atrás, quando tudo ainda era possível. Era setembro de 2009. A Universidade de Coimbra brilhava sob o sol outonal, as ruas cheias de estudantes com mochilas pesadas e sonhos leves. Eu tinha acabado de chegar de Lisboa, filha única de uma viúva rigorosa, Dona Isabel, que me educara na igreja e nos valores da família acima de tudo. Na cantina da faculdade, sentei-me sozinha com um livro de poesia portuguesa. Foi então que ela apareceu, Sofia Santos, de Porto, cabelo castanho claro preso num rabo de cavalo desfeito, olhos verdes que pareciam rir antes da boca. Posso sentar-me? Este lugar parece o único livre. A conversa fluiu como mondego ali perto. Falámos de livros, de sonhos, de como Lisboa e Porto eram diferentes mas igualmente belas. Naquela noite, caminhámos juntas até ao rio. O primeiro toque de mãos foi acidental, mas o segundo foi intencional. O primeiro beijo aconteceu dias depois, debaixo das arcadas da universidade, escondidas das luzes dos candeeiros. Durante meses, vivemos um amor secreto, intenso, cheio de sussurros e promessas. Encontrávamo-nos em cafés escondidos, passeávamos de mão dada à noite no jardim botânico, fazíamos planos para um futuro longe dos olhares. Sofia era tudo o que eu não era, livre, destemida, pronta para enfrentar o mundo. Um dia vamos contar a toda a gente, dizia ela, beijando-me a testa. Eu sorria, mas no fundo sabia que a minha mãe nunca aceitaria. Dona Isabel ligava todas as semanas. Ana, não te esqueças da missa de domingo. A família é sagrada. Eu mentia, dizia que ia. A memória foi interrompida pelo toque do meu telemóvel. Era o advogado da família, Dr. Oliveira. Ana, lamento o que aconteceu no funeral. A tua mãe deixou instruções claras. Amanhã, às 10, no meu escritório na Baixa, leitura do testamento. Estás convidada. Desliguei, o peito apertado. Convidada? Depois de me banirem do enterro? Voltei para o meu pequeno apartamento em Alfama, molhada até aos ossos, e sentei-me no sofá velho. A chuva batia na janela como dedos acusadores. Dormi pouco, assombrada por imagens da mãe a sorrir-me quando eu era criança, a ensinar-me a rezar o terço, a dizer que o amor entre mulheres era pecado. De manhã, vesti-me de preto mais uma vez e desci para a Baixa. O escritório do Dr. Oliveira ficava num prédio antigo, com azulejos azuis na entrada. Quando entrei na sala de reuniões, o ar estava carregado. João estava lá, ao lado da tia Rosa e de 2 primos. Olharam-me como se eu fosse uma estranha. O advogado pigarreou e abriu a pasta. Dona Isabel Mendes, em pleno juízo, deixou as suas últimas vontades. Começou a ler as frases formais, mas eu mal ouvia. A mente voltou a Coimbra, ao dia em que a minha mãe apareceu de surpresa. Tinha descoberto cartas de Sofia no meu quarto em Lisboa durante as férias. Entrou na residência estudantil como um furacão. Ana, isto é pecado. O que dirão na igreja? Vais destruir a família. Gritou durante horas. Eu chorei, prometi que acabaria.
Naquela mesma noite, encontrei Sofia no nosso banco favorito junto ao rio. Tem de acabar, Sofia. A minha mãe e a família não consigo. Ela chorou, implorou, mas eu virei as costas, o coração em pedaços. Foi um erro, disse-lhe as palavras mais cruéis que alguma vez pronunciei. Sofia partiu para Porto no dia seguinte. Nunca mais a vi. O advogado continuou a ler. Eu voltei ao presente, o coração acelerado. E deixo a casa familiar em Sintra, as poupanças e todos os bens móveis às minhas duas filhas queridas, Ana Mendes e Sofia Santos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João levantou-se de um salto, o rosto vermelho. O quê? Duas filhas? A mãe só teve uma. Isto é um erro. O Dr. Oliveira ergueu a mão, calmo. Não é erro nenhum. Dona Isabel deixou claro no documento, com testemunhas. Considerava Sofia como segunda filha há anos. Havia cartas, visitas secretas nos últimos tempos. Eu fiquei paralisada, o nome de Sofia ecoando na sala como um trovão. Sofia? A minha Sofia? A tia Rosa começou a gritar, aquela mulher que arruinou a Ana? A lésbica que Isabel tanto odiou? Os primos murmuravam, os telemóveis já a vibrar com mensagens para o resto da família. Isto é uma vergonha pública, disse João, apontando-me o dedo. Tu manipulaste a mãe na velhice, Ana. Depois de tudo o que ela fez por ti. Saí da sala a cambalear, o ar faltando-me. Na Rua da Baixa, o sol fraco de novembro não aquecia nada. Caminhei sem destino, as palavras da mãe a martelarem na cabeça. Duas filhas. Como? Quando? Voltei ao apartamento e procurei na internet o número de Sofia. O perfil dela apareceu, professora em Porto, ainda o mesmo sorriso. Liguei, mas desliguei antes do toque. Em vez disso, sentei-me e deixei as memórias invadirem-me outra vez. Depois da ruptura em Coimbra, tentei viver como a mãe queria. Saí com rapazes da igreja, um deles, o Carlos, até noivamos. Mas cada beijo era vazio. A mãe sorria, orgulhosa. Vês, Ana? O caminho certo. O casamento durou 6 meses. Quando acabei, a mãe chorou, mais uma vergonha. Nunca lhe contei que, nas noites sozinha, sonhava com Sofia. Anos depois, mudei-me de volta para Lisboa, ensinei, vivi sozinha. A mãe envelheceu, o coração fraco. Eu visitava-a aos domingos, mas nunca falávamos do passado. 3 dias depois do testamento, o telefone tocou. Era João. A família vai impugnar. Não vais ficar com nada, Ana. E se a imprensa souber uma lésbica herdando com a amante da mãe? Desliguei, o estômago revirado. A notícia já corria no bairro. No café da esquina, as senhoras paravam de falar quando eu entrava. Coitada da Isabel, que descansa em paz, mas a filha, bem? Decidi ir a Porto. Peguei no comboio da manhã, o Tejo a deslizar pela janela. Cheguei à estação de São Bento, o coração aos saltos. Encontrei o endereço de Sofia num site da escola. Toquei à campainha de um prédio antigo perto da Ribeira. Ela abriu a porta, mais velha, mas os mesmos olhos. Ana? Ficámos ali, o tempo parado. A tua mãe escreveu-me durante anos, disse ela, a voz trêmula. Pediu perdão. Disse que te amava e que eu era como uma filha para ela. Entramos. O apartamento tinha vista para o Douro. Sofia contou tudo, as cartas de Dona Isabel, as visitas quando eu não sabia, o arrependimento da mãe por me ter obrigado a escolher. Ela dizia, o coração não escolhe, Ana. Eu errei. Chorei nos braços dela, o peso de 15 anos a cair-me em cima. Mas João ligou outra vez, vais perder tudo no tribunal. A família toda está contra ti.
A notícia do testamento explodiu nas redes sociais do bairro e até num jornal local de Lisboa. Herdeira lésbica banida do funeral recebe fortuna com segunda filha da mãe. Os comentários eram cruéis. Pecado mortal, a mãe deve estar a revirar-se no túmulo. João marcou uma reunião familiar em Sintra, na casa que agora era nossa por lei, mas que ele queria contestar. Cheguei de comboio, o coração pesado. A tia Rosa já estava lá, com o padre da paróquia. Ana, isto é contra Deus, disse o padre, voz grave. A tua mãe estava doente, influenciada. Sofia veio comigo, de mão dada no táxi. Quando entramos na sala antiga, com o crucifixo na parede, o silêncio foi mortal. João levantou-se, tu e essa mulher não vão roubar o que é nosso. Sofia falou pela primeira vez, calma, Dona Isabel escolheu-nos. Ela arrependeu-se do que te obrigou a fazer, Ana. A discussão subiu de tom. Primos gritavam, acusavam-me de ter infectado a mãe. Eu, que durante anos me calara por medo, finalmente ergui a voz. Eu neguei o meu amor por causa de vocês. Por causa da mãe. E agora vejo que ela, no fim, compreendeu. Saímos de lá sob ameaças de processo. No caminho de volta, Sofia apertou-me a mão. Vamos lutar. Nessa noite, em Lisboa, recebi uma mensagem anónima, a comunidade não aceita. Sai do bairro. O medo voltou, mas também a raiva. Flashback novamente. O dia do casamento falso, a mãe sorrindo na igreja, eu a pensar em Sofia o tempo todo. O tribunal marcou a audiência para daqui a 2 semanas. O advogado disse que as cartas da mãe eram prova forte. Mas a família contratou outro advogado, famoso por casos de moral familiar. Os jornais continuavam, drama lésbico abala a família tradicional de Lisboa. Vizinhos deixavam bilhetes na minha porta, volta para o caminho certo. Sofia ficou comigo. Conversámos noites inteiras. Ela contou como a minha mãe a visitar em Porto, levara flores, pedira perdão. Ela dizia que via o teu sofrimento e que o causara. O peso da culpa esmagava-me. Eu tinha magoado Sofia, magoado-me a mim, e agora via que a mãe também sofrera em silêncio. A audiência no Tribunal de Lisboa foi um circo. A sala cheia de jornalistas e curiosos. João testemunhou primeiro. A minha irmã escondeu a sua vida, mentiu à mãe durante anos. Eu sentei-me no banco, Sofia ao meu lado na plateia. Quando chegou a minha vez, contei tudo. O amor em Coimbra, a pressão da mãe, o rompimento, os anos de solidão. Mostramos as cartas de Dona Isabel, escritas à mão, com a caligrafia trêmula dos últimos anos. Perdoa-me, Ana. Sofia é tua irmã do coração. Deixo-vos tudo para que sejam felizes. O juiz ouviu em silêncio. A família contra-argumentou com testemunhas da igreja, mas as provas eram claras. No intervalo, João aproximou-se. Tu destruíste a família, Ana. A mãe morreu triste por tua causa. As palavras doeram, mas eu respondi. A mãe morreu em paz, sabendo a verdade. Sofia e eu caminhámos pelo terreiro do Paço depois, o rio Tejo brilhando. Eu perdoei-te há muito, disse ela. Mas tu precisas de te perdoar. Nessa noite, em Alfama, cozinhámos juntas, rimos pela primeira vez em anos. Mas o telefone não parava, ameaças, mensagens de ódio. Uma prima postou nas redes, Ana Mendes, a lésbica que roubou a herança. A comunidade dividiu-se. Algumas antigas colegas da escola enviaram apoio. Força, Ana. O amor é amor. Flashback forte, a noite em que a mãe me encontrou a chorar depois do rompimento. É melhor assim, filha. Deus vai perdoar-te. Agora eu entendia o arrependimento dela. O juiz adiou a decisão para mais uma semana. A tensão crescia. João apareceu no meu apartamento, bêbado, tu e essa mulher vão pagar. Sofia chamou a polícia. Ele foi embora, mas a ferida ficou. A sentença saiu, o testamento era válido. A casa de Sintra e os bens seriam divididos entre mim e Sofia.
João saiu do tribunal furioso, a tia Rosa em lágrimas. Isto é o fim da família, disse ele para os jornalistas. Mas para mim era o começo. Sofia mudou-se temporariamente para Lisboa. Começámos a organizar a casa de Sintra, pintando paredes, rindo das memórias. Porém, a dor não acabara. Encontrei cartas antigas da mãe no sótão. Ana, se leres isto um dia, sabe que eu errei. O medo cegou-me. Chorei horas. Sofia abraçou-me, ela perdoou-te antes de morrer. A comunidade ainda murmurava, mas alguns vizinhos começaram a cumprimentar-me novamente. A vida é tua, Ana, disse a senhora do café. Uma tarde fomos ao cemitério. Coloquei flores no túmulo da mãe. Obrigada, mãe, por teres entendido no fim. Sofia segurou-me a mão. O vento trouxe paz. Mas João não desistia, ameaças de recurso, chamadas à meio da noite. Caminhámos pelas ruas de Sintra, as muralhas do castelo ao fundo. Eu neguei-te por medo, disse-lhe. Nunca mais. Ela beijou-me suavemente. O amor, adormecido 15 anos, acordava devagar, doloroso mas verdadeiro. Meses depois, a vida estabilizou. A casa de Sintra era nossa, um refúgio. Sofia e eu vivíamos entre Lisboa e Porto, ensinando, amando. A família cortou laços, mas algumas primas mais novas enviavam mensagens de apoio em segredo. A comunidade esqueceu lentamente o escândalo. Eu, que passara anos a esconder-me, agora caminhava de mão dada com Sofia pelas ruas de Alfama sem medo. No mirador de Santa Luzia, com o Tejo ao fundo e o sol dourado, Sofia abraçou-me. Chegámos aqui, Ana. Apesar de tudo. O beijo foi longo, cheio de promessas. A dor do passado ainda doía às vezes, mas já não me definia. A mãe, no seu silêncio final, dera-me a liberdade. A jornada de redenção foi dolorosa, noites de culpa, confrontos, lágrimas. Mas valeu cada segundo. A negação do amor verdadeiro por medo do julgamento familiar é um ato de proteção ou a maior traição a si mesmo? Verdadeiro ou falso?